Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Peço aos irmãos, às irmãs que, por favor, se inscrevam aqui no canal da Assembleia de Deus Madureira em Matozinhos e peço a vocês também que ativem os sinos de notificações para que todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo, os irmãos e as irmãs sejam avisados, ok? Enquanto os irmãos estão de conhecimento de todos, enquanto estivermos na onda roxa aqui em Minas e os templos momentaneamente estão fechados, não podendo ter então reuniões presenciais, Com isso nós iremos fazer as nossas reuniões de todos os cultos através aqui do canal do YouTube, tá bom? Então peço a todos que acompanhem às 19 horas, tanto na terça como na quinta, os cultos de aprendizado da Palavra de Deus, onde estamos aqui discursando sobre as cartas de Paulo, e nos domingos o culto da mensagem de Deus, culto de louvor e adoração, às 18 horas sai o vídeo para que você possa, ou que nós todos juntos possamos adorar a Deus, tá bom? Nós vamos dar continuidade ao estudo das cartas de Paulo. Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, porque nós não fizemos a leitura do capítulo, nós vamos começar hoje no capítulo 5, por isso vamos fazer a leitura de todo o capítulo de número 5. Como sempre, peço aos irmãos que me desculpem já de antemão se houver algum barulho, alguma interrupção, alguma coisa, porque como estamos transmitindo de casa, esse culto, pode haver contratempos e com isso pode haver aqui alguns barulhos por causa das questões dos vizinhos, enfim, as atividades das pessoas não param. Mas essa é a forma que nós estamos tendo como continuar divulgando a palavra de Deus, continuar aqui perseverando na fé, anunciando o reino de Deus. Então, que os irmãos tenham paciência e todos juntos vamos, como se diz, sempre vencer esse período difícil, essa noite que estamos passando. Em breve, eu creio que chegará o amanhecer e a alegria junto dele. Amém? Vamos lá. Você, por favor, abra comigo, acompanhe aí a carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Amém? Eu vou começar no versículo 1 e vamos ler todos os versículos que são aqui no total de 33. Tá bom? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vamos lá. Nós estamos aqui já há algum tempo, os irmãos que comparecem ao templo nas terças e quintas-feiras, quando lá demos início na carta de Paulo aos Romanos, e viemos aqui tentando traçar aqui versículo a versículo do que Paulo vem discursando em suas epístolas, e quando nós nos deparamos então com a carta de Paulo aos Efésios. O capítulo número 5, Paulo começa a trazer à tona alguns elementos da prática e da vida cristã que precisam estar presentes nessa conduta cristã, em contraste e em contraponto à vida e o modo de vida de pessoas não cristãs. E lembrando que os não cristãos para Paulo devem ser, em especial, contrastados com aqueles de seu tempo, ou seja, com as religiões e com os formatos de adoração da época em que Paulo está escrevendo a epístola. É óbvio que essa aplicabilidade do texto para nós hoje, em contraste com os modelos de vida da atualidade, também é preciso ser feito, mas ser feito na devida medida, ou seja, sendo honesto no que Paulo está tentando tratar, o que ele está dizendo na sua epístola e o que ele está contrastando com a vida cristã daquela época. Porque não adianta vir hoje tentar pegar o texto e argumentar só em cima do que é hoje. Poderíamos aplicar esse texto à vida de hoje. Contudo, nós temos que pensar na mentalidade da sociedade 2000 anos atrás, que é quando Paulo escreve a Epístola aos Efésios. E assim, se vocês pegarem o capítulo número 4, vocês vão perceber que Paulo começa a dizer, a exortar para que os cristãos buscassem viver uma vida de santidade. Então Paulo já começa aqui a entrar numa área de uma certa pureza e de uma certa moral cristã que é necessária para a vida de todos aqueles que confessam e que seguem a Cristo como sendo o seu Senhor. Então aqui no capítulo número 5, aí ele já começa justamente dizendo qual é o modelo para que todo cristão siga. E ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Percebe? Então essa é uma característica de quem é cristão. Ele imita Deus. Aí alguém pode dizer: como imitar Deus uma vez que Deus não veio à Terra? Aí é um equívoco, porque você muitas vezes pode pensar, claro, quando se fala Deus você pensa no Pai. Contudo, Jesus esteve na Terra. Jesus é a plenitude da divindade que pisou na Terra. E como ele disse no Evangelho de João a Filipe, ele falou: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, o nosso modelo a ser seguido é Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus e segui-lo como modelo para nossas
sendo o nosso maior exemplo, como eu sempre gosto de usar um termo, sendo o nosso arquétipo máximo de segmento de vida, né? De experiência e de profissão de fé. Então devemos seguir os passos de Jesus, ser imitadores de Deus, ok? Como filhos que somos. E aí ele diz no 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja bem, ele está dizendo que Cristo nos amou a tal ponto de entregar-se a si mesmo como sacrifício e aroma agradável, suave a Deus. E que dessa forma, nós sendo imitadores dele, nós precisamos seguir essa mesma perspectiva. Sacrificar muitas vezes, na grande maioria das vezes, os nossos desejos para nos entregar então ao Pai, ou seja, ao desejo do Pai. Percebe? Ao que o Pai quer, ao que o Pai determinou que fosse, como foi com Cristo. Deus determinou que ele fosse na cruz, e ele então cumpre com a vontade do seu Pai. Nós, então, precisamos cumprir com essa vontade, abdicar de nós mesmos. Em muitos casos, isso é uma vida cristã, é uma abdicação dos nossos desejos, das nossas vontades, na grande maioria dos casos, das vezes, no nosso dia a dia, nós temos que sacrificar a nossa vontade. Por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Percebe? Ele é o exemplo. Ele foi na frente carregando a cruz, que foi ali sepultado todos os nossos pecados nela, né? Porque nele foi imputado todos os nossos pecados. Então, seguindo o modelo de Jesus, nós também pegamos essa cruz, negamos essas nossas vontades e vamos cumprir com a vontade do Pai. Então, esse é um princípio cristão. E um desses princípios enquadra-se ao que a Bíblia chama de santidade, que é o que Paulo começa a dizer no capítulo ainda 4. Ele começa a exortar a vida cristã nessa perspectiva da santidade. Então, isso é um princípio cristão. Se quem quiser vir e seguir a Jesus, é assim. A pessoa fala assim, mas eu acho muito chato e tal. Assim, se recebeu a fé, a graça de Deus para crer, partindo de uma perspectiva de livre-arbítrio, né, elaborada por Jacob Arminio. Se essa pessoa não quer, então que abra mão e não siga. Procure outra religião que permita, que tenha algumas liberdades, que na interpretação dessa pessoa é liberdade, mas que na interpretação cristã significa que você é escravo das suas vontades, porque aqui a premissa é contrária. Né, dessa perspectiva, muitas vezes de outras religiões, ou da perspectiva apenas secular, de que é uma espécie de prisão ser cristão. Na teologia cristã, a perspectiva faz essa leitura com outras lentes. Diz que quem segue as suas próprias vontades é que, na verdade, é um escravo. E o cristão aqui é liberto, porque consegue negar as suas próprias vontades, ou suportar as tentações que assim são, que diante de si aparecem. Percebe? Então, esse é um princípio. Quer ser cristão? Ok. Então, exige-se de um cristão, a partir da perspectiva teológica cristã, que ele busque viver o que a Bíblia chama de santidade, ou seja, a abdicação de vários desejos, de vários apetites humanos, de vários apetites carnais. Ok? Ou seja, uma vida em certo momento assim, fugindo do hedonismo, né? Dessa entrega aos prazeres, percebe? E sim buscando prazer em Deus e recusando o prazer que a carne oferece muitas vezes. Ok? Aí no 3 ele diz, e aí ele vai fazer essa perspectiva e traçar aqui alguns pequenos exemplos de algumas situações. E ele usa os termos um pouco não muito usuais por nós, principalmente, claro, na contemporaneidade. Ele diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos.
Imputidícia é uma espécie de banalização. E banalização do quê? Né? O que está em mente o Paulo? As questões sexuais. Porque naquela época tinha quem banalizava as questões sexuais e quem endeusasse essas questões. Ou seja, são dois extremos. Então Paulo está dizendo que nós não devemos nem nomear essas coisas, né? Enquanto cristãos, enquanto conduta cristã. Então isso era algo que existia no período de Paulo e, claro, também existe hoje. Então não há uma questão de endeusar as questões sexuais, bem como não há como banalizar essas questões. Tem que haver aqui uma sabedoria, um bom senso diante dessas questões de cunho sexual, né? Porque a igreja, isso inclusive é o que se chama de tabu na igreja, né? Falar sobre sexualidade. As igrejas têm muitas vezes, a gente, claro, não estou falando aqui de uma forma generalizada, não tem como aferir isso, pode haver algum lugar que tenha mais tranquilidade, liberdade, e bem como conhecimento para se tratar esses assuntos, mas tem muitas igrejas que têm dificuldade de falar, tem muitos líderes que têm dificuldade de falar sobre as questões de sexualidade. É sempre importante ressaltar que a sexualidade foi criada por Deus. Foi Deus quem criou. Foi Deus quem criou o coito, foi Deus quem criou o sexo. Isso não é pecado em si, mas a forma que o ser humano se entrega a esses prazeres é que talvez foi deturpado, talvez não, é que foi deturpado com a introdução do pecado na humanidade. Então é preciso ficar e buscar em Deus uma melhor forma de estar se envolvendo e se relacionando com esta parte inevitável de nossa vida, que é a sexualidade. Todas as pessoas têm sexualidade, inclusive as crianças. Mas isso é um tabu. É difícil falar disso na igreja. As pessoas têm pouca condição, muitas vezes, de tocar nesse assunto. Então, não pode-se endeusar e nem pode-se banalizar essa situação, essa parte inevitável da nossa vida. Então é bom que todo cristão busque conhecimento sobre essa área da vida, para não viver uma vida completamente desregrada nessa área da sua existência, que é a sexualidade, bem como, e aí tipo uma espécie de endeusamento disso, né? Como sendo a única coisa possível a se fazer é viver uma vida de sexualidade. Lembrando que sexualidade não corresponde apenas a sexo, tá bom? Sexualidade envolve praticamente tudo na nossa vida, tá? Então, assim, é muito importante que o cristão busque conhecimento sobre o assunto. Busque conhecimento em diversas áreas diversas. E aí fica até meio redundante aqui. Em diversas áreas, tá bom? Tanto, claro, na perspectiva cristã, bíblica, autores cristãos falando, contudo, é bom também ouvir médicos, é bom ouvir psicólogos, psiquiatras que abarcam esse assunto e que entendem do assunto e que explicitem o que é uma vida sadia na área sexual, tá bom? Desde que você, quando busca esse conhecimento em outras áreas para além das escrituras, que isso quando você vai colocar em contraste com as Sagradas Escrituras, vai se comparar o que foi dito na literatura específica e especializada sobre o tema, que você pega as Escrituras e vê se aquilo não vai contra alguns princípios da palavra. Lembrando, a Bíblia não faz grandes descrições de como devem ser essas coisas, de como deve ser, ou de como fazer, de como não fazer. É muito importante dizer isso. Por isso que tem que haver sempre uma busca das pessoas no entendimento desse assunto, muitas vezes para além apenas do que as Escrituras dizem, tá bom? Porque, como eu disse aqui, é sempre de forma muito genérica que a Bíblia vai tocar algumas vezes nesse ponto. Até porque é um livro sagrado e ocupa-se muitas vezes, claro, daquilo que é transcendente, daquilo que muitas vezes corresponde à espiritualidade das pessoas, né? A conduta de vida, claro, vai tocar também, contudo, não se aprofundando muitas vezes em algumas temáticas, sendo uma delas esta que nós aqui estamos discutindo. Tá bom, meus irmãos?
Continuando aqui, né? Versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, pois isto nenhum, pelo contrário, perdão, vamos voltar aqui, tá? Vamos voltar, eu vou ler de novo. O 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Ou seja, veja bem, e aqui é importante, Paulo está dizendo assim que nós temos que, ações de graça é agradecer, claro, é uma ação em agradecimento. Agradecimento ao quê? A essa área da vida, que é a área da sexualidade, mas sem utilizar palavras torpes, ou seja, que não traga edificação. Por isso que se você vai ver uma conversa, muitas vezes um diálogo de pessoas que não são cristãs sobre esse assunto, não são todos, isso aqui não é uma generalização, não são todas as pessoas não cristãs que usam desse tipo de coisa e falam da forma que eu aqui vou me expressar, tá bom? Isso não é uma generalização. Contudo, é possível identificar em grupos não cristãos, muitas vezes, não significa também que não exista cristãos que faça isso, tá? Isso é bem importante também ressaltar, que banalizam a forma de lidar e de falar da sexualidade, de falar, por exemplo, do seu cônjuge, de falar das relações que tem com outra pessoa, ou de falar dessa área da vida que é a sexualidade. E usam palavras torpes, palavras que não geram edificação em quem está ouvindo, palavras banais, palavras, vamos assim dizer, de baixo calão. E tudo isso não faz parte do arcabouço que o cristão deva fazer e seguir. Percebe? Então nós devemos fazer o quê? Agir com essa área da nossa vida com ações de graças. Por isso que eu disse no início aqui, não é pecado em si a questão da sexualidade, o sexo, enfim, tudo aquilo que perpassa a sexualidade humana. Mas a forma como lidar com isso é que pode se tornar um pecado, percebe? Então nós devemos fugir dessas palavras torpes utilizadas, essas palavras de baixo calão, em diálogos nossos, em diálogos com amigos, entre irmãos. Isso não cabe aos cristãos, né? Devemos dirigir de forma respeitosa e dando graças a Deus por existir essa área da nossa vida. Porque foi isso que fez o povo de Deus multiplicar, foi isso que fez a humanidade se multiplicar. Então foi Deus quem criou. É algo bom. E como ele mesmo diz, tudo quanto Deus fez é bom. Percebe? Porque ele viu que tudo que ele tinha feito era bom. Inclusive essa área da nossa vida. Tá? Então é muito importante o cristão tentar polir o seu vocabulário, polir o seu repertório em torno disso, não ficar utilizando palavras torpes, palavras de baixo calão, para se referir a essa área da sua vida como a qualquer outra, mas aqui ele está sendo específico, tá bom? Então é muito importante nós nos atentarmos a isso, porque também a nossa forma de falar diz muito daquilo que passa pela nossa mente, né? Por isso Jesus disse, né? A boca fala do que o coração está cheio. Tá bom? 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja bem, incontinente, o que é ser incontinente? É não conseguir frear, vamos assim dizer, vou usar essa terminologia, é não conseguir frear os seus desejos, os seus apetites. Essa pessoa não ou aquele que não presta continência, correto? Aquele que não presta respeito, enfim, né? Você pode pensar dessa forma. Então, veja bem, ele está dizendo que essas pessoas, né, e ele usa uma questão que todo avarento que é idólatra. Paulo diz que toda pessoa que é avarenta é um idólatra. Por que é idólatra? Porque uma pessoa que é avarento, que quer ganhar dinheiro, ou avarento com qualquer outra coisa, mas o dinheiro é um objeto de grande desejo da avareza, né? E é o que muitas vezes está correlacionado com a ideia de avareza, é uma pessoa idólatra, porque ele idolatra o seu dinheiro, ele idolatra os seus bens, ele idolatra aquilo que ele consegue, entende? Então essas pessoas, olha, isso é muito sério, não herdarão o reino de Deus, não reinarão o reino dos céus. Né? É muito importante, os incontinentes, os avarentos, não herdarão o reino de Deus. Né?
ou não tem, né, herança no reino de Cristo e de Deus, que Paulo usa, que é o termo para ficar mais correto. E impuro também, né, que é muitas vezes essas pessoas que buscam, vamos dizer, satisfazer todos os seus apetites das formas mais vis, muitas vezes, do ponto de vista moral cristão, ou mais banais, percebe? Então é preciso o cristão olhar para a sua área de sua vida sexual. Isso vale para os jovens, isso vale para os adultos, isso vale para casais, isso vale para solteiros, isso vale para homens, para mulheres, não importa quem seja. Se é cristão, é preciso polir o seu modo de vida. É preciso buscar a cada dia e melhorando a sua forma de vida, percebe? Mas continuando, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui é importante, como eu disse anteriormente, quando você vai buscar uma literatura para além das escrituras que fale sobre determinados assuntos, dentre os quais a vida sexual de uma pessoa, você tem que fazer essa avaliação à luz das escrituras, por causa disso. Porque ele fala, não escute palavras vãs. Porque na cultura, muitas vezes, na qual nós estamos inseridos, como os irmãos, os efésios, estavam inseridos numa cultura, muitas vezes, deturpada desse ponto de vista sexual, deturpada a partir do pecado lá em Adão, né? E essa sociedade, esse mundo foi deturpado a partir daí. Então, é preciso avaliar o que a nossa cultura diz que pode ou não pode. E, como eu disse sempre, contrastar com as escrituras, para então compreender se as escrituras é contra ou ela não diz nada sobre aquilo, ou como que as escrituras estão se posicionando diante de determinado assunto. Então é preciso, não é ouvir qualquer palavra, qualquer conselho, qualquer tipo de especialista falando de um determinado assunto e ir fazer. Porque se você tem a vida cristã e acredita nas escrituras, você tem que buscar também um respaldo nas escrituras em primeiro lugar, para ver se ela correlaciona com aquilo que aquela literatura, com que aquelas pessoas, com aquela determinada cultura está falando. Porque senão você vai vivendo uma vida de acordo com o que a sua cultura está dizendo, de acordo com o que a sua sociedade está dizendo, e aí não seria então uma vida balizada de acordo com as escrituras, de acordo com os valores cristãos. Ok? Então é importante buscar conhecimento fora, em outras possibilidades, para se entender determinados assuntos, contudo, não caindo, muitas vezes, em palavras vãs sobre todos os aspectos de nossa vida, inclusive nossa vida sexual. Tá bom? E ele fala aqui que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque segue o curso dos seus próprios pensamentos, da cultura e tal, da sociedade, e esquece e abandona os valores de Deus. E aí, automaticamente, isso acarreta, né, a ira de Deus, claro, ao final de toda a existência humana, quando o Senhor julgar todas as coisas. Tá? 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Olha bem, Paulo convida, isso aqui é um convite a olharmos para a nossa cultura e nos afastarmos se isso é algo que não está de acordo com as Escrituras. Então, não sejais participantes com eles. Lembre-se, Paulo tem em sua mente a sua sociedade. Então, assim, é muito bom pegar alguns critérios também de se entender a cultura da época. Lembre-se, nós estamos falando de Éfeso, terra da deusa Diana, né, onde se tinha prostitutas cultuais. Então, assim, havia uma forma e uma conduta de relações naquele período muito deletérias do ponto de vista cristão. Então é muito importante também avaliar isso. Né? Não sejais participantes com eles. Quem são eles que Paulo está dizendo? Ok? É claro que você tem que pegar lá a cultura da época para entender quem são esses eles que ele está dizendo. É os eles da época dos Efésios. Né? Ou seja, que participam do culto a Diana, das formas de culto a Diana, que muitas vezes envolvia relações sexuais, impurezas de todas as sortes. Tá? Não só Diana, mas ela era a deusa máxima dos Efésios. Então aqui temos que sempre ter talvez ela como referência. Tá bom?
E ele vai dizer no 8: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Por isso que eu disse, a nossa baliza é as Escrituras, e não apenas, única e exclusivamente, a nossa cultura e sociedade. Então, porque antes nós andávamos de acordo com o que o curso da nossa sociedade e a cultura ditava. Agora, depois que você tem aquilo que nós chamamos de conversão, que você está em Cristo, a sua forma de balizar a sua caminhada, a sua vida, a sua forma de vivência é as Escrituras. Então, antes andávamos nas trevas, ou seja, na escuridão, nós não enxergávamos direito. Agora nós estamos na luz, somos filhos da luz, então nós enxergamos de acordo com o que a luz diz. E quem é a luz? Jesus disse no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Percebe? Então, e ele deixou esse legado para nós. Vós sois luz e sal da terra. Então nós hoje devemos andar de acordo com a luz e não de acordo com as trevas. Tá bom? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então todos esses elementos aqui, bondade, justiça e verdade, tem que estar na nossa conduta. Nós não podemos andar na injustiça, nós não podemos andar na maldade e nós não podemos andar na mentira. Então, se você pega aqui os antônimos dessas palavras, nós não podemos andar neles. Nós andamos nesses princípios aqui básicos. Ok? No 10. Provando sempre o que é agradável, Senhor. Então, nós não devemos sair experimentando tudo que tiver dentro do nosso contexto sociocultural. Porque nós devemos experimentar aquilo que é agradável a Deus. O Senhor aprovaria isso que eu estou fazendo? O Senhor estaria comigo nisso? Está comigo nisso que eu estou fazendo? Aí esse é um bom critério para conduzirmos as nossas vidas. Ok? 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Veja bem, esse reprovar, não sejais cúmplices, ou seja, nós não podemos ser participantes com isso. Agora, contudo, isso aqui não quer dizer, quando diz reprovai-as, não é para você sair na rua xingando as pessoas porque elas têm aquele tipo de conduta. Nós temos que anunciar o Evangelho, anunciar a Cristo. A quem é convidado a se retirar desse tipo de conduta, a quem está em Cristo. Se você está em Jesus, não ande nesse tipo de obra e nem muito menos, como diz Paulo, não seja cúmplice nisso. Então afaste-se desse tipo de situação. Mas não significa que você tem que pegar as pessoas e sair arrastando elas para ser como você. Nós devemos continuar anunciando a Jesus. Da mesma forma que fomos alcançados, se essa pessoa for alcançada, ela vai ter que buscar mudar essa forma de vida dela. E não ficar na rua xingando as pessoas, não é ficar xingando os seus familiares que não têm os mesmos valores cristãos que você. Se necessário for, infelizmente, afaste-se. Em detrimento de ficar brigando todas as vezes que reúne para tentar, ou toda vez que encontra com a pessoa, para tentar convencê-la de ter a vida que você tem. Porque muitas vezes ela não está pronta, nem foi como disse o Senhor Jesus. Ninguém vai a ele se o Pai não levar para que no último dia ele ressuscite. Está lá em João 6,44. Se o Senhor não fizer isso, meu irmão, não adianta você tentar ficar fazendo pelos seus próprios esforços. Nós temos que anunciar. É chegado o reino de Deus, Jesus foi na cruz por nós, Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E se essa pessoa se converter e crer, ela vai ter que mudar a forma de conduta de vida dela também. Mas enquanto isso não acontece, não adianta você ficar brigando com ela e fica pegando em questões morais com essa pessoa. Percebe? Porque ela não vai mudar a conduta moral dela, porque a sua conduta moral mudou a partir do momento que você está em Cristo. Percebe? Então você deve reprovar isso. E como é que você reprova? É xingando, é gritando, é tentando convencer a pessoa do contrário? Não, você reprova não fazendo na sua vida. Percebe? Então o princípio aqui não é a vida do outro, o princípio é a vida do cristão. Ok? Então você reprova aquela conduta não a praticando. Não é ficar falando da boca para fora com essas pessoas o que eles podem ou não podem, vomitando regra para a sociedade. Que muitas vezes, infelizmente, é o que muitos hipócritas fazem. Como eram hipócritas os fariseus. Percebe? Fica vomitando regras morais para os outros, mas por dentro é sepulcaiado. Isso não resulta em nada. Você reprova a conduta dos outros vivendo de maneira diferente, não vomitando regra para que os outros vivam nela. Ok?
12. Porque o que eles fazem em oculto o só referia vergonha. Percebe? Ele está falando, não fica falando essas coisas, porque só referir no que essas pessoas praticam em suas particularidades, é escondido, quando diz oculto, é algo escondido, oculto aos nossos olhos, né? Não estando à vista, não estando à luz, é vergonhoso. E aí as pessoas ficam falando essas coisas como se estivesse denunciando algo. Não, não está. Você está passando vergonha se ficar tentando fazer isso. Percebe? É vergonhoso só de ficar tocando nesses pontos, de vários que sejam eles. Você pode pegar vários exemplos da sociedade contemporânea e tentar aplicar isso, principalmente referindo-se a questões de cunho sexual. Por exemplo, vida de pessoas homoafetivas, como elas vivem, como não vivem. Isso não cabe você ficar julgando moralmente essas pessoas. Eles não são convertidos em Cristo. É você, cristão, que não deve ter determinada conduta. Não é ficar tentando convencer as pessoas do contrário do que elas vivem. Elas se converterem um dia e quiserem abdicar do seu próprio desejo, assim o farão. E pode ser em qualquer outra esfera. Citei esse exemplo aqui da homoafetividade, mas tem vários outros. Que eu fico vendo alguns cristãos que ficam tentando vomitar regra para essas pessoas. Como se isso é que fosse mudar a vida das pessoas. Não vai. Isso não vai. Você está vomitando regra, você que está passando vergonha muitas vezes, porque, como diz Paulo, ele está falando que vergonhoso é só falar nesses assuntos. Percebe? Então, assim, só de você ficar fazendo isso, é um desconhecimento desse trecho aqui, inclusive, das Escrituras. De não entender que isso não cabe a nós. Cabe a nós anunciar. Quem converte busque mudar de vida. Mas quem não converteu vai viver de acordo com o curso da sua vontade, de acordo com o curso dos seus pensamentos. Ponto. Assim éramos nós antes de converter também. Se não entender isso, fica tentando fazer prosélito, obrigar as pessoas a acreditarem em algo que você acredita. Isso não é o papel de um cristão. E é o que eu muitas vezes, infelizmente, vivencio hoje na igreja. Pessoas tentando fazer prosélitos, tentando convencer pessoas a viver o modelo de vida que ele agora tem na sua vida, que é a vida cristã. Isso não é correto na minha avaliação. Ok? E aí Paulo diz assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Percebeu? Se a pessoa está lá em trevas, vivendo de acordo com as obras da escuridão e tal, se Cristo, olha, desperta, ó tu que dormes, você pode convidar essa pessoa a despertar, falar: olha, na minha interpretação, essa é uma vida de alguém que não está enxergando de fato a realidade a partir, claro, das lentes cristãs. Agora, se ela não quiser, ela vai continuar vivendo. Mas se ela ouvir, ela vai levantar daquela condição que aqui Paulo chama de dentre os mortos. E vai ganhar a sua vida em Cristo. Mas a partir do momento que Cristo o iluminar. Percebe? 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Tem que andar com sabedoria. Não como alguém que tem desconhecimento, alguém, como ele diz aqui, de nécio, né? Alguém completamente apartado da condição de entendimento de como conduzir a sua própria vida e bem como de como se relacionar com as outras pessoas. Tem que ter sabedoria para se abordar os assuntos, tem que ter sabedoria para se dirigir às outras pessoas. Percebe? É importante isso, buscar sabedoria em Deus. E não é ficar julgando moralmente as pessoas, porque isso não é pregar Cristo, isso não é pregar o reino de Deus. Essa moral serve para quem converteu. Se você é convertido, a moral cristã vale para você. Então sua conduta tem que ser de acordo com a moral cristã. Mas quem não converteu, não adianta ficar pregando moralismo para essa pessoa, porque ela não vai andar de acordo com o moralismo ou vou usar até outro termo, com a moral cristã a qual você já adequou. Ok? Ou aderiu, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha bem, há 2000 anos atrás Paulo disse isso. É naqueles dias que os dias já eram maus. Então é hoje. Percebe? Então assim, há uma potencialização de todas essas coisas. Né? Os dias são maus. Então nós temos que andar com sabedoria, remindo o tempo, né? Avaliando e tal, aguardando a volta de nosso Senhor, mas com sabedoria.
com sabedoria. Amém? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Lembrando, você deve compreender a vontade do Senhor através da oração, através do jejum, para quem gosta da prática do jejum e busca a prática do jejum, e através das Escrituras. Não é através dessas visões e visagens, através das profetadas que muitas vezes alguns aí que dizem estar falando em nome do Senhor vêm dizer. A vontade do Senhor, ela parte da sua própria palavra, e não de revelações e reveladuras como tem por aí. Ok? A vontade do Senhor está contida na sua palavra. Então busque na palavra de Deus qual é a vontade do Senhor para você. Amém, meu irmão e irmã? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é muito importante dizermos que, para além de uma mera proibição de embriaguez, porque muitas vezes é o que se aborda nas igrejas, né? É proibido beber. Isso é muito, assim, vamos dizer, simplista. Porque, veja bem, Paulo está falando, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas lembre-se, Jesus, o seu primeiro milagre em Caná da Galileia foi tornar água em vinho. Então é muito importante tomar cuidado para não falar algumas coisas e aí contra algum princípio, inclusive cristão. Aqui, para além de uma mera questão de embriaguez, tem que se entender, como eu falei, a cultura da época e o que se passava na mente do apóstolo, ou nós podemos pensar, ou tentar pensar, por que Paulo traz esse elemento? Mais uma vez, vamos voltar ao início do que eu disse aqui nesse estudo de hoje. É preciso avaliar a forma de culto, de conduta das pessoas da época de Paulo e dos irmãos lá em Éfeso. Tinha o templo de Diana, mas quando ele cita a questão do vinho e não se embriagar, e se encher do Espírito, por quê? Tinha-se um culto ao deus do vinho naquele período, a Dionísio, que era considerado o deus do vinho. E cultuar a esse deus significava embriagar-se de vinho. Dentro dos rituais de adoração a esse deus, tinha-se a concepção de ficar constantemente se embriagando. Ok? Para então entrar em contato, para então receber essa divindade. Aqui eu abro aspas para isso. Essa divindade no corpo. Então Paulo orienta, olha, vocês não podem fazer essas mesmas coisas, porque o Espírito aqui, vocês têm que ser cheios do Espírito e não ser cheios de vinho. Por quê? Para não ficar pensando em receber essas divindades que aí dizem por aí que a pessoa recebe ao estar embriagado de vinho. Ok? Então a ideia aqui é essa, e não necessariamente que é proibido beber o vinho. Ah, e aí alguém pode falar, então eu posso beber? Não é isso também que está dizendo. Não está dizendo isso. O contudo, nós não podemos também inferir o que ele não está falando no texto. Inclusive, ele não está dizendo não bebam, porque seria contraditório. Paulo diz isso aqui, mas a Timóteo ele fala, tome um pouco de vinho. O que ele está dizendo é, não vos embriague com isso, mas enchei-vos do Espírito, porque vinho há contenda. Por quê? Lá na adoração a esse deus Dionísio, saía contendas, porque pessoas embriagadas, cultuando aquele pseudo-deus que ali estava, chamado Dionísio, que é considerado pelos antigos romanos, pelos do deus do vinho. Então ele logo já chama os cristãos, vocês não podem andar nessas práticas. Percebe? Então esse é que é o ponto. Não necessariamente que ele está dizendo, você não pode beber, porque se falarmos isso, nós vamos incorrer num erro de interpretação. Porque em outro momento ele vai falar para uma outra pessoa, beba. Então lá para Timóteo ele está legitimando isso que ele está convidando a igreja dos Efésios a não fazer. Percebe? Então aqui ele está dizendo que Jesus então transformou água em vinho para que as pessoas adorassem a Dionísio, deus do vinho. Percebe? Esse é o cuidado que se deve ter em inferir que um texto está dizendo uma coisa que muitas vezes esse texto não está dizendo.
Então você pega os textos que contrastam sobre o assunto para entender do que ele está dizendo aqui. Então o que está em foco é que o cristão não deve se embriagar com vinho onde há contenda, porque essa era a forma de adoração a Dionísio, deus do vinho. Ok? E o cristão não deve seguir esse curso, o cristão não deve fazer essa prática, mas o cristão deve ser cheio do Espírito, não da embriaguez para receber uma divindade qualquer. Ficou claro, meu irmão e minha irmã? Por favor, gostaria que você sempre deixasse aí nos comentários as suas impressões também, tá? Mas enfim, mas vamos retomar. Falando entre vós com salmos, veja bem, olha, falando entre vós com salmos, ou seja, não façam culto como aquelas pessoas que ficam embriagando de vinho faz, ok? Mas falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração, com hinos e cânticos espirituais. Percebeu que há um contraste, como que deve ser o culto cristão e como era o culto a esse Deus Dionísio. Ok? E ele continua, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então nossos cultos, as nossas formas de adoração devem ser cheias do Espírito, não cheias de vinho. Entendeu, meu irmão? Ele não está dizendo assim, é proibido, porque gostam de pegar esses textos para falar da proibição, mas os textos não estão dizendo disso. Eu não estou dizendo que as pessoas podem sair bebendo. O que eu estou dizendo é que os textos que são usados para isso estão errados, porque não está dizendo isso que essas pessoas inferem. Está dizendo de outra coisa. Está falando da comparação, do contraste entre o culto ao Deus Dionísio e o culto cristão. Então não encha de vinho para cultuar o seu Deus, mas encha do Espírito. Ofereça cânticos, ofereça salmos, louvores espirituais a Deus, dando graças a Deus Pai e Jesus em tudo. Ok, é disso que o texto está dizendo. Tá? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então nós devemos, é uma questão mútua, recíproca dentro da igreja, de sujeitarmos uns aos outros. Ok? Como se diz aqui, no temor do Senhor Jesus Cristo. 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Tem muita gente que só gosta de ler esse versículo, mas tem que ler todo o texto. E a palavra submissão aqui tem que tomar muito cuidado. Submissa não é capacho, no sentido bíblico, tá? Infelizmente, inclusive, como alguns movimentos feministas hoje trazem, e algumas vezes trazem com razão, da forma como muitos maridos tratam suas esposas. De uma forma extremamente machista, de uma forma extremamente desumanizadora da sua esposa. Isso está errado, isso não é uma conduta cristã, isso não é a conduta de um marido. Porque gostam de pegar esse versículo 22 e falar, as mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Mas ele continua o texto, 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então o marido é salvador da mulher, não é aquele que é para espancar a mulher, não é aquele que é para humilhar a esposa. Ele é o salvador. Cristo salvou a igreja, então o marido salva a sua esposa. Salva do quê? Salva justamente da humilhação, salva do descrédito, salva de tudo quanto for necessário salvar. Né? Mas muitos só pegam o versículo 22, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Cuidado, isso é uma interpretação muito errada e machista, inclusive. Né? Diga-se de passagem. Aí ele vai dizer, olha, veja bem, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. A submissão aqui tem que ser tomado cuidado, como eu disse anteriormente, para não se tornar uma ideia de que a mulher é o capacho do seu marido, que a mulher é uma escrava do marido, que a mulher é empregada do marido. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A submissão é como Eva foi convidada a andar lado a lado com o seu marido. Ela está junto do seu marido. Tentar apoiar e auxiliar o marido nas suas decisões. Aí, claro, que pode chegar algumas coisas que o marido vai estar errado.
Isso acontece em vários lugares, em todos os casamentos isso vai acontecer. Minha esposa constantemente fala, eu acho que você não está certo nisso. E, de fato, muitas vezes a gente está errado. Né? A gente não é perfeito. O homem acha que é perfeito porque é homem. Isso é um equívoco absurdo. Agora, o que a Bíblia está convidando a quem crê nas Escrituras é o seguinte, é preciso haver um respeito da sua esposa para com o marido, como sendo aquele que toma algumas decisões. Algumas decisões vão ser erradas. Vão. Infelizmente vão. Mas a Bíblia diz que ele é o cabeça. Mas isso não significa que toda decisão parte única e exclusivamente do marido. Lembre-se que se o marido é a cabeça da mulher, lembre-se que a cabeça pensa, mas quem age é o corpo. A execução é do corpo. Aqui eu penso, minha mão obedece ao que eu penso. Ok? Eu quero mexer minha mão, ela mexe. Então, quando o marido pensa, quem vai agir muitas vezes é a sua esposa, porque o marido é o cabeça da esposa. Então, como é que você está conduzindo o seu corpo, marido? Está conduzindo ele para destruição ou para benefício? Para construção, para algo bom? Então, esse é o ponto. Isso aqui não valida o marido a fazer o que quer, porque se ele estiver fazendo isso, ele está destruindo tanto a si mesmo como o seu corpo, que é, no caso, a sua mulher. E isso não é dito, né? Só pega o que a mulher tem que ser submissa ao marido. Isso está errado. Infelizmente, essa cultura, muitas vezes difundida dentro da igreja, prejudica as relações entre marido e esposa para ter um casamento sadio, para ter uma relação sadia, para ter uma relação abençoada, em paz, com a graça de Deus, com a vontade de Deus. É preciso tomar cuidado, meus irmãos. Aqui eu dirijo a palavra aos irmãos. É preciso tomar cuidado. Olha como você se dirige à sua esposa. Olha quais são as palavras que você endereça à sua mulher. Não é da forma que você quer que as coisas têm que ser, uma vez que você pode estar destruindo essa mulher que está com você. Que você pediu a Deus que estivesse ao seu lado. Então tome muito cuidado nas suas decisões e como toma essa decisão. Para tentar usar de argumento que a mulher tem que ser submissa ao marido. Tem que tomar muito cuidado com isso. Lembre-se, é autodestruição, porque uma vez que você é o cabeça da sua mulher, estamos dizendo de corpo, e o corpo não está separado da cabeça. Está tudo unido. Então é muito preciso tomar esse cuidado aí, de não ficar pegando esse texto para agir como um machista, como essa cultura difundida em toda a sociedade, não só dentro do cristianismo, dentro de toda a sociedade, e que perpassa todos nós. A homens, mulheres, crianças, todos nós somos atravessados por questões, sim, machistas. Está falando que a Bíblia é machista? Gente, nós estamos falando de um texto de 2000 anos atrás, com as realidades culturais de 2000 anos atrás. Então tinha algumas premissas que aquela sociedade vivia que hoje nós não precisamos viver. Agora, o princípio bíblico que aqui está contido é preciso nós respeitarmos. E aí cabe tanto ao marido respeitar como à mulher. Mas, continuando o texto, veja bem, ele no 25 vai dizer, olha, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então não é para tratar a esposa do jeito que quiser, é para amá-la, para respeitá-la, para dirigir-se a ela com carinho, com dedicação. Cristo dedicou a sua vida à igreja, porque ele morreu por ela. A analogia com a igreja aqui é profunda. Se a nossa conduta enquanto marido não for a conduta de Cristo concernente à igreja, nós estamos errados enquanto maridos. Ok? Então, isso significa que muitas vezes sacrificaremos a nossa própria vida em prol da nossa esposa, da nossa mulher. Amá-la como Cristo amou a igreja. Tá? Para que a santificasse, né? Ele se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha bem, pela palavra. Palavra que gera vida, palavra que gera esperança, palavra de promessas, palavra de benevolência, de boas novas. E ele purificou a sua noiva, a igreja, dessa forma. Então, marido, você não tem que ficar dizendo palavras para baixar a autoestima da sua esposa, não. Para humilhar a sua esposa. Ficar fazendo comparações entre ela e outras pessoas, outras mulheres em específico.
Isso não é algo que o marido faça, isso não é algo que Jesus não comparou sua noiva com ninguém. Simplesmente a purificou pela palavra. Então não use palavras torpes com sua esposa. Não dirija palavras que não cabe, que venham assim diminuir a esperança da sua esposa, venham diminuir a autoestima da sua esposa, por gentileza, né? Aliás, use muito essa palavra. Seja gentil. Tente fazer o máximo para auxiliar a sua esposa. E não o contrário. Agindo como alguém que não está nos princípios cristãos, o marido que age assim. Da mesma forma que não está no princípio cristão uma esposa que não apoia o marido. Isso, se está vivendo assim, não é um cristão. Não está vivendo o princípio cristão para o casamento. Tem que ter esse diálogo, tem que ter essa conexão, né, de respeito mútuo entre o casal, entre os dois. E não ficar dirigindo um ao outro como se fosse nem a qualquer outra pessoa a gente pode fazer isso. Ainda mais um com o outro, sendo marido e esposa. É preciso haver um respeito mútuo, ok? A cumplicidade dos dois, né, no sentido cristão da palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Perceba, Cristo purificou a noiva para apresentar a ele mesmo. Então você deve cuidar da sua esposa justamente para apresentar ela a si mesmo. Então você tem que cuidar bem da sua esposa, porque lembre-se, casado com ela é você, né? Aí se maltrata a esposa, ela é sua companheira, a pessoa que está do seu lado. Se você maltrata ela para apresentar ela a si mesmo com mancha, com ruga, né? Ruga aqui quer dizer de mácula, percebe? Você quer apresentar sua esposa a si mesmo dessa forma? Não é uma conduta de um marido cristão. Então, avalie suas palavras para se dirigir à sua esposa. Não ofenda a sua esposa. Busque compreensão. Tem dias mais difíceis, tem dias mais fáceis, tem dia que a relação tá mais leve, tem dia que tem algumas contradições. Faz parte das relações humanas. E não vá cair no discurso falacioso da cultura que é só trocar que tudo vai mudar. Ou seja, só entrar com divórcio que tudo muda. Não muda não, meu irmão. Se você não entender que muitas vezes muitos problemas que estão ali acontecendo faz parte de você, esses problemas, você vai só mudar de endereço para continuar tendo problemas. Além, claro, de estar incorrendo aqui em algo que a Bíblia não aprova e não louva, né? Então, tente avaliar a sua forma de vida com a sua esposa e tente melhorar se isso for o caso. Ok? Assim também os maridos devem amar a mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Querido, mais límpido do que isso eu acho que não dá. Se você não ama a sua esposa, você não se ama. Porque, como eu disse, você não separa a cabeça do corpo, não. Se você maltrata a sua mulher, você se maltrata. Isso é o óbvio. Você vai viver uma vida de chateação, vai viver uma vida triste, vai viver uma vida completamente sem paz, sem alegria, sem a paz do espírito ali no meio daquela casa. Então, deve buscar e avaliar, né, como está assim sua conduta, sua relação com sua esposa. Amém? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. É tão óbvio. Quem é que maltrata seu próprio corpo? Né? A não ser alguém que sofre ou está inscrito naquilo que nós chamamos lá em psicanálise, na clínica da perversão, que usa do sadomasoquismo para sentir prazer. Porque não tem outra via. Se você se maltrata dessa forma, alguma coisa está errada. Porque quando você maltrata a sua esposa, você está maltratando, nessa analogia bíblica, seu próprio corpo. Então isso não é algo que cabe ao cristão, ao casal cristão, à conduta do marido cristão. Ok?
Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha bem, é por isso que o cristão só deixa seu pai e sua mãe e casa com a mulher. Ou seja, a sua família agora é sua esposa. Sua família agora é sua mulher. Entendeu? Esse é um princípio cristão. Se você não deixou seu pai e sua mãe para amar sua esposa, você fez algo errado. Porque se você deixou seu pai e sua mãe, deve ser para amar a sua esposa. E, claro, isso aqui vale também para as esposas. Se deixou pai e mãe, é para amar seu marido. Então lute e batalhe dia após dia para que isso dê certo. E, como eu disse, é recíproco. Não é só a mulher ficar lutando para o casamento dar certo, não. O marido tem que lutar para o casamento dar certo. Não é só o marido ficar lutando para o casamento dar certo, não. É a esposa lutando para o casamento dar certo. E os dois viverem uma vida minimamente feliz. Minimamente dentro dos padrões bíblicos. De alegria, de felicidade. Tendo lá seus momentos de tristeza, porque vai acontecer relações humanas. Então vai ter discussões em alguns momentos, mas na grande parte e na grande maioria do tempo é preciso ter paz dentro desse lar. Porque se tal contrário, se a maioria do tempo tem guerra, se a maioria do tempo tem tristeza, tem alguma coisa errada dentro desse lar, tem alguma coisa errada dentro desse casamento. Ok? E aí ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele fala, não tem mistério no casamento, não. O mistério que eu estou me referindo é a Cristo e a igreja. Um grande mistério. Né? Essa analogia da igreja ser a noiva de Cristo. É um mistério. Mas é um mistério. E como disse Deuteronômio, as coisas reveladas são para nós, as ocultas cabe somente a Deus. Não é? As reveladas são para nós. As ocultas estão no Senhor. Os mistérios estão com o Senhor. Mistério não dá para explicar porque, como está dizendo, é um mistério. Enquanto não houver, claro, uma revelação sobre isso. E ele termina dizendo, não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E ele diz e termina, e a esposa respeite ao marido. Então que fique aqui esse convite, né, a ser isso algo recíproco entre o casal, que venha a haver esse amor mútuo e esse respeito mútuo. E que vocês tenham uma vida abençoada em Deus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida, que ficou até o final desse estudo, que ficou até o final. Estamos prestes a terminar a carta, né? Estamos agora no capítulo 6. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos terminando. E eu louvo a Deus pela sua existência. Então que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Que você fuja das condutas da sociedade e da cultura que você nela está inserido. E viva de acordo com os parâmetros das Escrituras. Em todas as áreas da sua vida, na sexualidade, no seu casamento, em todos os espectros. Busque graça e santidade em Deus. Amém? Vamos fazer uma oração, terminar e, se Deus quiser, quinta-feira, 19 horas, estaremos aqui de novo. Amém? Senhor querido, meu Deus e bom Pai, te dou graças nessa hora, te louvo, bendigo ao santo nome do Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, meu Senhor. Que o Senhor ajude a cada um de nós, os cristãos, os teus filhos e filhas, que tenham um casamento abençoado. Que o Senhor esteja sobre os nossos matrimônios, que o Senhor esteja sobre a vida daqueles que estão solteiros que um dia hão de casar. E que o Senhor possa abençoar a vida deles também nesta área. Que a vida sexual dos teus filhos e filhas seja abençoada por ti, meu Deus. E que em nome de Jesus que possamos render graças ao Senhor por todas as áreas da nossa vida, inclusive esta. Que o Senhor em tudo seja louvado, engrandecido e bendito. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique em paz com a sua vitória, em nome de Jesus.